Olá, muito boa tarde, boa noite, tá? Sejam todos muito bem-vindos aqui para o nosso programa Geometria, nosso programa semanal onde eu vou interpretar o comportamento dos mercados, o comportamento dos preços dos ativos na Bolsa de Valores, respondendo, obviamente, todas as dúvidas que vocês me trazem aqui no nosso chat, no canal da BMC News no YouTube. Então vamos lá, né? Vamos dar início ao tirar dúvidas da turma. Já está aqui o Gilênio, o Helder, e hoje é um dia gostoso, né? Uma vez que a gente teve uma alta mais expressiva no nosso Ibovespa, a gente estava sentindo falta de uma alta como essa, da gente fazer novas máximas dentro de uma janela de tempo. Nós vínhamos, se a gente for parar para observar, essa máxima que nós estamos fechando o dia de hoje, olha só perdeu para um fechamento que foi o fechamento ali do dia 8 de janeiro, onde marcou a nossa máxima histórica, certo? Ali no dia, deixa eu só confirmar aqui certinho, no dia 12 o fechamento foi em 123.998 e hoje o nosso fechamento ele está sendo em 124.031. Então só tivemos um dia que fechou mais alto, né? O nível de preço que fechou o índice Bovespa foi mais alto do que o nível de preço que fechou no dia de hoje. Então estamos sim aí numa região de máximas históricas para o nosso Ibovespa. O que me chama a atenção, tá? Antes de começar a ler, né, o nosso chat e responder as dúvidas de vocês. Quem já estiver chegando, por favor, coloque aí a sua dúvida na telinha que eu vou, no nosso chat, que eu vou estar respondendo logo mais, tá legal? Mas uma coisa que me chama um pouco de atenção é o nosso volume, tá? O volume não foi tão expressivo assim. O nosso volume, nós estamos chegando aqui perto das máximas e o volume não está aumentando. Eu não sei se o mercado ainda está com uma certa insegurança, ainda está com uma certa incerteza, mas enfim, né, nós estamos aí num patamar de preço onde o volume não está tão expressivo como o volume que nós tivemos quando nós chegamos lá nas máximas históricas anteriormente. Pode aumentar esse volume? Com certeza. Precisamos de alguma coisa que estimule e faça com que o volume possa subir? Com certeza. Tem muitas coisas que possam sair? Com certeza, né? Principalmente melhorar um pouco desse nosso tom político, né? Melhorar todo esse tema de inflação, né? Um posicionamento do Banco Central mostrando que né, nós não precisamos nos preocupar tanto com a inflação. Tem vários pontos que possam, né, estimular aí para que a nossa bolsa possa ir para um degrau mais acima. Quando eu olho para os ativos, me chama a atenção bancos e a possibilidade principalmente aí de Petro e Vale continuarem a sua movimentação de alta, né? Principalmente bancos, quando a gente olha os bancões que tem um bom peso no índice Bovespa, e Petrobras tem um potencial aí sim de fazer com que o preço dos ativos possam, tem condições de fazer com que o preço do índice Bovespa possa chegar em patamares mais altos, mais elevados, tá bom? Beleza? Vamos lá então, né? Vamos à nossa análise para o índice Bovespa. A jornada que eu vejo, já venho conversando com vocês já há um bom tempo, é para ir buscar essa região dos 129.900 pontos, 130 mil pontos do Ibovespa. Ao meu ver, é onde a gente fecha um ciclo, tá? Depois, a sequência desse movimento seria para ir buscar a região de 148 mil pontos, quem sabe, né? 145.500 está ali marcadinho. Já de onde vem esse número, só para a gente, né, relembrar toda a análise e aí a gente consiga desenvolver, né, uma cabeça de sequência, né, uma visão de sequência. Tá? Esse 145.500, que ajustando aqui 143, 145, tá? É a minha região aqui de 1,27, uma vez que esse nível aqui de onde nós tivemos a nossa pausa intermediária no mercado foi na região de 78,6. Tá? Então é um nível que fica conectado. Faz todo sentido acreditar que nesta região aqui nós teríamos um fechamento, né, lá nos 145 mil pontos, um fechamento de todo um ciclo de alta. Tá? E essa minha região aqui de 130 mil pontos, ela vem da minha análise em cima da tese deste movimento que nós tivemos de queda mais acentuada aqui no início desse ano de 2021. Tá joia? Então esse é o meu cenário, esses são os meus números que eu estou
projetando para o nosso mercado neste momento, nesta janela que nós estamos aqui agora. E qual é o mundo mais maravilhoso do mundo? Existe um número que seria maravilhoso, lindo, perfeito, né? Que até a Paula mexia comigo no início desse ano. Sim, existe. Seria ir para aquela região lá de 180 mil pontos, que eu não posso descartar. Né? Principalmente quem viveu aí o ano de 2002, não dá para descartar. Ah, existe o fantasma da inflação, existe todos esses pontos, existe todos esses riscos? Claro que existe. O mercado financeiro tem risco. Quem não quer se queimar não pode entrar na Bolsa de Valores. Quem tem muita ansiedade, né, é ruim de negociar na Bolsa de Valores. Quem não sabe perder, quem não sabe expor o seu capital no risco, é ruim de negociar na Bolsa de Valores. Agora, quem sabe tomar risco, quem sabe esperar, quem enxerga os momentos de queda como janelas de oportunidade, quem entende como funciona um ciclo de fato, quem entende os sinais, né, quando o ciclo termina, os sinais que o mercado vai te mostrando de mudança de comportamento do preço, de sair de uma movimentação de baixa, começar a entrar numa movimentação de alta, né, entender um movimento de sell-off do mercado, um movimento de buy-off do mercado. Quem consegue interpretar isso, quem sabe fazer esse tipo de leitura, entende que com um pouco de paciência, né, as janelas de oportunidade de fato, elas vão aparecer. Tá legal? Então vamos lá. Começando aqui pelo Helder. Fala, Guga. Fala, Helder. BRF. Vamos olhar a BRF. Ontem eu e o Alex, nós tivemos uma live no meu YouTube, tanto no YouTube quanto no Instagram, a live de domingo chamada Trading Insights. Falamos bastante desse movimento de BRF, tá? Para que a gente possa interpretar aqui o que eu estou enxergando, Helder. A minha tese, que está servindo como base da análise, é esse movimento de queda que nós tivemos aqui entre os dias 2 de fevereiro de 2020 e 17 de março de 2020. Então, a minha tese ela é estruturada em cima desta queda. Tá? O que nós tivemos depois dessa queda? Olha, a primeira resposta do mercado, ele foi para este nível de preço. Quando eu pego esta movimentação e faço a minha interpretação de quanto o preço voltou, né, quanto o preço oscilou em relação ao movimento de queda, ou seja, quanto nós tivemos de alta em relação à baixa, tá? A gente percebe que foi uma recuperação de 70%. Certo? Foi uma recuperação de 70%. Após isso, nós tivemos aqui duas belas jornadas de correção. Essa foi a primeira jornada de correção, que aconteceu entre o dia 1º de junho de 2020 até o dia 30 de outubro de 2020. E a nossa segunda perna de correção, ela aconteceu aqui, ó, nesse período de tempo aqui, que foi entre o dia 9 de dezembro e o dia 5 de maio de 2021. Então, 9 de dezembro de 2020 até 5 de maio de 2021. Foram as duas etapas de correção que nós tivemos. E agora existe a possibilidade muito grande de nós estarmos entrando novamente num rally de alta. Tá? E se nós estivermos entrando de fato num rally de alta aí de BRF, dá para a gente construir uma narrativa. Acho que o mercado ele trabalha em cima de narrativas, né? O mercado vai construindo as suas narrativas e as pessoas vão acreditando naquelas histórias, vão criando suas expectativas. Isso vai retroalimentando toda uma tendência, né? E faz com que o mercado ele busque patamares mais elevados. Tá? Então, o que a gente consegue enxergar aqui é que, havendo de fato uma aceleração do movimento de BRF, existe condições de voltar lá para aquela região de R$63. Como assim voltar, Guga? Sim, voltar. Porque quando nós olhamos para o passado, ó, lá em 2015, nós tivemos BRF trabalhando nesse patamar de preço de R$63. Tá? Então, o que eu consigo enxergar dentro desse contexto que eu estou lendo aqui é sim uma possibilidade de BRF voltar para esses patamares de R$63. Certo? Vai acontecer em uma vez só? Vai acontecer em linha reta? Não dá para saber. Né? O como vai ser esse movimento não tem como saber. Mas agora que de fato tivemos toda uma janela de correção, que BRF nos patamares de preço atual ainda está 65% ou mais de queda em relação às máximas que nós tivemos, pô, isso nós temos de informação. Tá? Então ainda está 65% abaixo das máximas históricas, ó, só para a gente poder
entender, né, 67,5%. Então, mesmo com essa alta de sexta-feira, mesmo com notícias, mesmo com tudo isso, no relativo, né, ela ainda está muito machucada. Ela ainda está muito baixo, muito barata, vamos assim dizer, em relação ao preço que está agora, com o preço que estava lá em 2014, 2015. Certo? Então, olhando assim o comportamento e olhando situações que possam de fato destravar valor, é para lá que eu imagino que a gente possa enxergar BRF e buscar, tá bom? Muita atenção ali naquela região de 29,40, tá? Ali o mercado pode ganhar um pouquinho mais de volatilidade, pode perder intensidade na tendência, tá? Então, muita atenção nesse patamar de preço. Quando eu vou interpretar os meus indicadores, vou olhar aqui, por exemplo, para o meu Trix. Tá? Eu vejo que o mercado está ganhando momento, tá? Ele está ganhando amplitude, então provavelmente deve continuar essa movimentação de alta. Tá? E, obviamente, expor o capital da maneira correta, entender quanto tu quer fazer de dinheiro caso essa tendência, né, aconteça, caso essa tese se realize, tá? Se confirme. Pensar em tomar posição agora, tu tem que interpretar, né, que a tua relação de risco-retorno, tá? Para ir para tem que olhar para 63, não dá para pensar aqui nos R$ 29,40, porque tu não tem uma assimetria boa, mas para 63 tu consegue já sim encontrar uma assimetria legal, né, para se tomar posição. Tá bom? Legal, Helder? Valeu? Outro pedido. E pessoal, vão colocando as suas demandas que eu vou ir interpretando aqui para vocês. Gostaram da análise de BRF? Antes da gente continuar, me deem aí um feedback. Gostaram da análise de BRF? Porque nós vamos para a próxima agora. Pedido do Gilênio, né? Brasil, BB Seguridade. BB Seguridade. O que nós conseguimos tirar de informação aqui em BB Seguridade? Extremamente importante, né? A gente, o que é que tem de acontecimentos passados? Aonde o preço está? Dentro do momento que o preço está, o que nós podemos esperar de movimentação de alta? O que nós podemos esperar de movimentação de baixa? Essa é a pergunta que nós temos que responder. Não é simplesmente, puxa, olhar um número, não, o que pode acontecer? Tá? O que nós podemos esperar? Bom, vamos lá. Primeiro, o que nós tivemos de alta? Né? Qual foi a interpretação que deu para tirar aqui da movimentação de alta? Quando nós interpretamos, tá? Primeiro, obviamente, né, toda a tese de baixa, todo o movimento de baixa para a gente poder estruturar as possibilidades de alta, o repique que o mercado teve nesse momento, um sell-off do movimento do mercado, a gente teve aqui atrás, quando a gente percebe, né, o ambiente de sell-off, a divergência que nós tivemos aqui no indicador, que a gente vai interpretando a questão, né, desse momento, né, que o preço vai deixando no decorrer do tempo. Aí nós entramos numa janela de alta muito intensa, muito forte, que não conseguiu ganhar amplitude no preço, e aí é em função dos fundamentos da companhia, do momento do mercado também, certo? Faz uma movimentação em ABCD, certo? Faz uma movimentação em ABCD, que a minha régua de projeção de Fibonacci me mostra muito bem que foi, né, um alinhamento ali de 100%, então ok, né, terminou todo um ciclo, e aí entrou num movimento de baixa mais forte, mais acentuado. Notem que essa última movimentação de baixa, onde os preços, né, caíram, notem que a gente começa a ter o quê? Sinais de divergência. Olha, que essa tendência, ela enfraqueceu. Tá? Essa tendência, ela enfraqueceu. Então, cria-se um contexto que permite com que a gente possa enxergar o início de uma tendência de alta. Tá? É isso que a gente consegue interpretar. Existe um contexto aqui que podemos sim enxergar o início de uma tendência de alta. O que eu quero ver, né? O que eu quero interpretar? Se de fato terminou esse movimento. Tá? Eu quero entender, se de fato terminou esse movimento ou se de fato eu posso esperar que vá, né, acontecer uma continuidade do movimento mais intenso para baixo. Tá? Quando eu traço
e vou interpretar, né, todo esse movimento que nós tivemos no início de 2020, essa segunda etapa de queda, que foi final de 2020, início de 2021, o que eu enxergo? Né? Que nós tivemos aqui uma igualdade na amplitude do movimento, que nem foi aqui. Aqui nós tivemos essa primeira etapa e a segunda etapa muito iguais, né? O mercado como se o mercado tivesse equilibrado. Quando eu vejo essa amplitude de queda e essa segunda amplitude de queda, eu não tenho essa igualdade pronta, tá? Não tenho essa igualdade, né, totalmente 100% fechada. Então, eu preciso entender que, havendo uma negatividade no mercado, o preço vai vir para 18,40. Então, o que quero dizer com isso? Eu preciso respeitar mais uma condição de stop caso eu tome posição. Porque pode vir a aceleração, ela tende a jogar o mercado lá para 18,40 e aí sim fechar um grande ciclo de queda. Né? Seria o melhor dos mundos que se a gente não tivesse aqui em 23 e 25 e sim lá na região de 18,40. Seria muito melhor, assim, seria muito mais gostoso de tomar risco. Tá? Mas não é a situação que a gente está. Então, quando eu olho para essa fotografia, quando eu olho para essa janela e com esse entendimento, né, mais amplo do aonde nós estamos agora, para eu criar uma estratégia, tá, para criar uma estratégia nesse patamar de preço, eu preciso ver, né, preciso alinhar as minhas expectativas e ver o que de fato pode vir a acontecer. Quando eu traço, tá, eu pego aqui o movimento direcional que eu tive aqui atrás e traço a minha projeção, entendendo que a minha correção intermediária foi de 25%, quando eu traço esse cenário, o que eu imagino que podemos encontrar, né? Onde vão ser as barreiras de resistência de BB Seguridade, né? Havendo uma movimentação de alta. Primeiro nível, 25,85, tá? Esse é o meu primeiro nível. Segundo nível, 26,92, tá? Então, pensa o seguinte, entre 25,85 e 26,90, tá? Essa região vai ser uma região mais truncada do mercado. Tá? Então, havendo um respiro do preço, quando chegar nessa região, não dá para te imaginar que vai passar em linha reta. Não, o mercado ele vai oscilar e vai oscilar bem nessa região. Tá? Algo muito positivo que eu, de certa forma, eu não estou com essa expectativa que possa acontecer. Eu acho que o movimento ele vai, né, mais para essa região de 25,80, 26,90 e ele volta a corrigir. Mas algo muito positivo seria o preço voltar para a região de R$ 32,00. Tá? Seria o ápice do positivo. Tá? Então, para mim, o cenário está aqui. Se eu fosse tomar uma posição em BB Seguridade, eu buscaria essa região entre 25,85 e 26,90. Tá? E aí você tem que definir se tem uma relação de risco-retorno interessante, se faz sentido ou não tomar esse risco. Legal? Beleza? Fez sentido? Entendeu? Né? Tem que ter uma. Assim, a gente tem que começar a nossa leitura por uma narrativa de passado. Não dá para a gente simplesmente só olhar o futuro. Né? A gente tem que entender o passado para poder, no presente, criar a nossa tese para ver, poxa, o que eu espero é que possa ir para cá. Ah, Guga, mas se for para 18,40, fico feliz da vida. Porque aí sim eu vou me sentir confortável em expor, né, o capital de uma maneira mais inteligente. Tá? Agora eu fico um pouco mais receoso, eu não tenho tanta firmeza assim nesse movimento aqui de curto prazo. Tá? Então, por exemplo, eu prefiro muito mais esperar que vá a 25,80, 26,90, o mercado balance, me mostre, não, deixei de fato aqui um fundo para trás, vamos procurar aqui uma outra oportunidade para se comprar. Tá legal? A gente tem que sempre pensar, por exemplo, a geometria comportamental, ela serve como um mapa para a gente poder construir uma estratégia no mercado. Então, tu vai interpretando, tu vai entendendo um pedaço do movimento, outro pedaço do movimento, tu vai interpretando, tu vai vendo como o mercado se comportou, como a alta reagiu em relação à baixa, como a baixa reagiu em relação à alta. E aí a gente vai interpretando se teve algum movimento que foi, algum movimento que impactou o mercado como um todo, ou foi um movimento isolado naquela empresa. E a gente vai interpretando, vai digerindo, vai pensando, vai olhando, até que, opa, aqui tem uma janela de oportunidade. E a gente toma posição. Tá legal? Vamos lá então, dando sequência. A Nani está falando aqui sobre falarmos de Localiza, Rent 3. Olha que bacana.
né? Olha que bacana que localiza. Olha que bacana como o mercado ele se comporta, né? Como a gente consegue tirar informação das estruturas de preço. Vamos olhar o bico aqui um pouquinho. Como aqui atrás, ali no mês de março, a gente consegue enxergar que localiza, ela mostrou essa divergência no fundo novamente, né? Então, por exemplo, o preço ele cai em 2 etapas. Lá no fundo ele tem a primeira reação, certo? Ele tem a primeira reação, volta a cair. E aí nota como ele já traz a média do mercado para um patamar mais elevado do que lá no fundo. Qual é a interpretação que tu tira de uma leitura como essa, né? Qual é a interpretação que a gente consegue tirar? Bom, aqui nas mínimas o mercado está muito pessimista. Então, o mindset, né, do mercado, ele está negativo, né? Ele está empurrando lá para baixo. E a gente consegue perceber isso nos indicadores. A interpretação do indicador que eu tiro nesse momento, nesse contexto, nessa leitura, é exatamente isso. Olha, a gente está muito próximo das mínimas e o mindset está pessimista. E aí o mercado para. Opa, respira e aí volta a cair. Só que esse volta a cair, ele não tem a mesma confiança negativa, vamos assim dizer, do que ao longo da tendência aqui de baixo. Por que ele não tem mais essa confiança de que o mercado vai continuar caindo? Porque tu vê que a média do mercado ele já fica mostrando sinais, né, de recuperação. De que, opa, eu estou disposto a melhorar. Não foi uma grande melhora, né? Não foi, oh meu Deus, que melhora que se teve. Na verdade o mercado ele teve um movimento de alta, quando a gente olha, pode até que, quando tu olha aqui o percentual que subiu, 18%, pode ser algo, né, interessante, significativo, mas não voltou mais para as máximas. Depois desse processo, o que nós tivemos? 2 etapinhas de queda. Primeira etapa de queda, segunda etapa de queda. Legal? Nota que aquela mesma situação de divergência que nós tivemos aqui embaixo, nós tivemos aqui em cima, que antecipou, né, essa segunda etapinha de queda. Pronto. Tá. Visto isso, nós podemos traçar agora o nosso cenário, o nosso ciclo aqui para localiza, e o melhor dos mundos, né, é voltar lá para ir, na verdade, né, porque ela nunca esteve lá naquela região de R$82. Então tudo me indica, tudo me mostra nesta leitura que se tem possibilidade sim de ir para a região de R$82. Então a gente tem que olhar para lá. Estrategicamente a gente tem que apontar para aquele caminho. Nossa relação de risco-retorno, quanto nós vamos expor do nosso capital nessa operação, quanto nós podemos ganhar de dinheiro nesta operação, tem que estar apontando lá para 82. Isso obviamente vai exigir um capital X, que, havendo movimento, você vai bater a sua meta e vai principalmente atingir o seu nível de satisfação. É bem importante que você atinja o seu nível de satisfação. Tá? Ou seja, que compense, né, todo o risco que você tomou, compense com a empresa, com a cotação da empresa chegando nessa região de R$82. Tá legal? Vamos lá. Dando sequência. Vamos dando sequência aqui. O Helder pedindo Magazine Luiza, o Pedro pedindo também Magazine Luiza, tem uma turma aí pedindo Magazine Luiza. Vamos olhar como é que está a Magazine Luiza. A famosa Emiglu, acho que vale a pena também olharem para Via Varejo, tá? Acho que vale a pena também olharem para Via Varejo. Temos aí uma grande chance de estar terminando um ciclo. Olha que lindo! Que alta, hein? Lindo. O que estava faltando, né? E eu acho que essa resposta do mercado é interessantíssima. Quando nós olhamos aqui, vou entrar um pouco mais no gráfico para vocês entenderem qual era a análise que estava tendo no curto prazo, tá? Nós tivemos aqui todo o ciclo, tá? Você tem o movimento de baixa, a primeira resposta positiva, ponto C, e aí melhora do mercado. Nota que nas máximas aqui já mostrava divergência e tal, então toda a leitura, assim como você consegue fazer a leitura num gráfico com tempo
numa base, né, com tempo gráfico diário, você também consegue fazer essa leitura no tempos gráficos intradiários, 60 minutos, 240 minutos, 15 minutos, 5 minutos. Tem gente que utiliza até para negociar 1 minuto. Depende do quanto você quer se envolver de fato com o mercado, quanto você quer tirar de informação do mercado e quanto você consegue absorver e digerir de informação do mercado. Porque não pode nem ser demais e não pode nem ser pouca. Tem que ter um equilíbrio. Excesso de informação também não faz com que tu performe. Pelo contrário, né, faz com que tu não consiga performar. Excesso de diversificação, excesso de diluição de posição, isso não faz com que tu também consiga crescer. Certo? Então também tem que achar um meio termo. Tá? Nem tudo também a gente vai conseguir entender, de fato. Quando a gente olha e interpreta, né, esse movimento que nós tínhamos aqui em Magazine Luiza, estava faltando chegar nesse patamar para fechar essa estrutura, né, nessa região de R$ 18,60. Vem um pouco mais para baixo, óbvio que sim, isso aqui não é uma forminha de carro, né? As coisas não são quadradas, encaixadas, né, 100% padronizadas. Você tem que ir, né, interpretando o comportamento do mercado e ir percebendo quais são os sinais que o mercado vai te dando para te dar, né, uma possibilidade de um início de uma nova tendência. Tá? E aí, olhando para a Magazine Luiza, cara, muita chance aqui da gente estar iniciando um novo movimento de alta. Tá? Eu acho que tem aqui uma bela de uma chance disso estar iniciando, né, disso acontecer. E quando eu olho aqui para o ponto intermediário aqui na região de 50%, pô, eu vou olhar, né, a primeira derivada 23,70, depois a região de 24,90 e aí por fim a última região R$ 30,60. Certo? Então, enxergo toda essa possibilidade. Estou olhando aqui o gráfico de 240 minutos, até para não ficar tão ruidoso o indicador. Tá? Olha que interessante, né? Olha onde estava esse fundo, olha onde estava esse fundo. E olha a resposta que a gente teve do preço agora no curto prazo. Tomara que acelere. Né? Tomara que a gente veja aí um movimento, entrar no movimento direcional, bem legal aí para 23,70. Tomara que nosso Ibovespa vá para 129, né? Depois tomara que vá para um outro patamar em cima. Eu adoro quando a bolsa sobe, eu acho que traz um ânimo gostoso, né? Para todo mundo que investe, todo mundo que participa e todo mundo que está tomando risco. Eu acho que é muito mais gostoso você procurar alta do que ficar apontando que uma hora vai cair, entendeu? Então, obviamente que a gente tem que investir olhando horizontes de prazos muito longos, né? Porque não tem como se tu olhar para o horizonte de prazo muito curto, tu tem que utilizar de alavancagem financeira, e isso não é saudável. Né? Então, tu tem que olhar para horizontes maiores, para poder surfar melhor o processo de crescimento na sua conta de investimento como um todo. Mas não necessariamente tu vai ficar posicionado numa mesma empresa durante 10 anos. Né? Muito poucas pessoas são as que fazem de fato isso. Né? Tenta achar aí 20 pessoas acessíveis que investem há 20 anos na mesma empresa, na mesma ação, né? E tenta conversar com elas. São muito poucas pessoas que fazem isso de fato. Né? Pô, até o Buffett reduziu a posição da Apple, já entrou, já saiu, né? Não carrega a empresa ad eterno. Por que nós, meros mortais, precisamos ter essa ideia? Né? Pô, quando tu olha para casas de análise, troca carteira, né? As principais, as tops da semana, as tops do mês, pô, determinadas empresas saiu da carteira, pô, por que sairia da carteira? Né? Qual é a lógica disso? Né? Não faz sentido. Se todo mundo fala que é investimento para 10 anos, não faz sentido sair uma empresa então da carteira. O que faz com que isso aconteça? Né? Então a gente tem que entender muito bem o que é uma narrativa para te vender uma ideia e o que é uma narrativa de fato que justifique você tomar posição e ganhar dinheiro numa determinada operação, numa janela de tempo. Tá legal? Sequência aqui. Estão gostando do nosso Geometria? Pô, deem o seu like, deixem seus comentários aqui, compartilhem com seus amigos. Nosso programa Geometria agora às 18 horas, né? Nosso segundo episódio às 18 horas. Não sei se é episódio que a gente dá um nome ou segunda vez que nós estamos aqui às 18 horas na segunda-feira. Então é um horário novo e poucas pessoas estão, né, já com essa informação da atualização. Então,
compartilhe com todos os seus amigos e familiares e pessoas que possam se interessar nesse tipo de conteúdo, com esse tipo de análise. Tá legal? Dando sequência aqui, a Catherine Aeres. Vamos olhar aqui a Aeres. Eu gosto do movimento, tá? Meu primeiro nível que eu estou esperando que vá é para a região de R$10,50, ok? É a primeira região que eu acredito que vai buscar. Segunda região que eu acredito que vai buscar R$10,85. E depois, acima desse nível de preço, bom, aí veremos ela ir a R$15, quem sabe quase que dobrar de valor, tá? A gente vem acompanhando ela já há bastante tempo mesmo, certo? Passou por todo o seu processo de correção, teve essa resposta positiva aqui no mercado que aconteceu entre os dias, deixa eu olhar aqui direitinho, aconteceu entre os dias 20/4 e 28/4 deste ano. Tá? Então, entre os dias 20 de abril e 28 de abril, tivemos essa recuperação que, ao meu ver, marca, né, o fim dessa correção toda que iniciou. Essa correção toda aqui que iniciou no dia 15 de janeiro e foi até o dia 20 de abril. Tá? Então, toda essa queda, toda essa correção aqui, ela mostrou, né, o seu fim ali entre o dia 20 de abril e 28 de abril. E aí depois nota o seguinte, que eu acho que é o mais interessante, né, que é tu ir olhando etapa a etapa e interpretando o comportamento do preço e vendo os sinais numa determinada região, num determinado nível, né? Então tu vai entendendo, pô, como é que esse preço chegou nesse patamar? Qual foi a resposta, a reação que o mercado teve nesse patamar? Como é que ele continuou a tendência anteriormente, a tendência anterior, né? Pô, porque o mercado, ele volta a se movimentar na direção da tendência, certo? Ele está voltando aqui a se movimentar na direção da tendência, mas não ganhou profundidade na cotação. Não ganhou profundidade na cotação e no dia de hoje a gente teve uma reação bem interessante, né? Subiu 4,58. Então, tem uma grande chance de estarmos aí iniciando esse rally para chegar ali nessa região de R$10,15. É o meu primeiro objetivo aí para a Aeres. Tá legal? Temos aqui um pedido, próximo pedido do Sérgio, o Sérgio dos Santos, falando, Guga, beleza, faz uma análise de Valide para longo prazo. O que seria o longo prazo? O que seria o longo prazo? Essa é a nossa primeira pergunta. O que seria o longo prazo? Marcos, eu vou pegar aqui um gráfico com atualizações semanais, tá? E aí, já tem aqui a minha análise, né, para, vamos lá, ó, médio prazo, vamos assim pensar. Né? Se eu fosse olhar para 10 anos é mais difícil. Né? Eu não sei nem o que vai acontecer semana que vem. Bom, o que eu percebo? E essa aqui é a beleza, uma das belezas da geometria. Né? Eu pego a última movimentação que eu tive de baixa, forte e intensa, que é essa movimentação aqui. Tá? Movimentação essa que aconteceu, deixa eu ver aqui. Eu queria pegar aqui as datas. É que ele pega a semana. Aqui, consegui, ó. Movimentação essa aconteceu entre o dia 20 de janeiro de 2020 e 23 de março de 2020. Eu pego essa movimentação e faço a minha projeção, e notem que interessante, né? Ele projeta a minha região de 1,618 lá nas máximas que nós tivemos de 2015, 2016. Acho que essa é a grande beleza, sacada, né? Pô, você pega um pedaço do movimento e esse pedaço do movimento ele projeta e o nível que ele faz a projeção, tu consegue interpretar, tu consegue identificar e ele está muito relacionado, né, com um nível que a companhia já teve ali no passado. Então, se eu fosse falar assim, poxa, uma análise de longo prazo para a Valide, para o Sérgio,
é exatamente essa, olha, a possibilidade de voltar para R$ 40,50, tá? Então, eu olharia dessa maneira, olha, possibilidade de multiplicar por 4, tá? Então, está aqui em torno de R$10 e ir para a região de R$40. Legal? Não sei se está alinhado, Sérgio, com alguma expectativa tua que tu tenha, certo? Mas eu olharia com esse, né, com esse racional. Obviamente vai ter muita oscilação no meio do caminho. Pô, se a gente pega aqui 2017, né, as amplitudes dos movimentos subiu 45%, caiu 42%, subiu 80%, caiu 50%. Então ela tem muita volatilidade, né? Ela teve muita volatilidade na sua jornada aqui, certo? Então, só para também tu aceitar melhor a jornada que tu pode vir a surfar nela se tu estiver buscando uma posição de longo prazo em valide, tá? Eu falo valide, algumas pessoas falam valide, enfim. Legal? Ana Paula pedindo BID 11. Boa pedida, Ana Paula. Eu achei que não iam perguntar sobre BID 11, né? Pô, BID hoje deixou muita gente feliz. Só para terem uma ideia, BID subiu hoje 24,83%. Olha o que subiu Banco Inter, né, 24,85%. Tá certo que já vinha sofrendo uma correção, não voltou a fazer novas máximas históricas, mas é aquela coisa, né? A gente sempre fica impactado no quanto oscilou num único dia. Então, quem não entende de perna CD, né, que é o dos ciclos como um todo, fica surpreso. Quem sabe interpretar, já tinha percebido, olha a divergência aqui, ó, que nós estávamos de fundo aqui em Banco Inter. Né? Uma bela divergência de fundo. E vamos projetar? Ó, vamos fazendo aqui a projeção. Ó. Eu tenho aqui duas regiões aqui mais intensas aqui que eu estou esperando que o Banco Inter possa chegar. Tá? Primeira delas, em função desse rally atômico que nós tivemos hoje, tá? A primeira delas é voltar e ir para cá para a região de 243,30. Tá? Continuar esse rally, pô, fechou nas máximas do dia. Então, me sinto confortável em imaginar esse patamar aí de 243,30, tá? O segundo nível é para ir para 283, certo? O ativo estava 185, estou falando de ir para 283, depois de toda a alta que teve. Uau, Guga, mas que loucura! Sabe o que é mais interessante? Que muita gente fala sobre longo prazo, sobre o mercado, os ativos, né, se desenvolverem ao longo do tempo, em crescer ao longo da sua história. E aí, quando tu olha para Banco Inter, que vem nesse rally, vem nessa jornada de alta, eu não conheço aí nenhuma casa que esteja mostrando aí, compartilhando toda essa transformação que Banco Inter, toda essa alta que Banco Inter está tendo. E aí eu me questiono, né, sobre modelos de análise, modelos de como é que a gente toma risco, né, o entendimento de, pô, daqui a pouco tu pode ter uma posição, né, que tu toma um determinado risco e ela gera um impacto na tua carteira com uma determinada amplitude. E aí é engraçado porque a prática ela é muito diferente das narrativas que são entregues, né, como o certo ou o errado de se investir na Bolsa de Valores. Tá? Mas quando eu olho aqui Banco Inter, o que eu consigo enxergar é voltar aqui para a região de 240, com possibilidade de ir para a região de 240, e aí o segundo nível ir lá para a região de R$280. Tá? E vai continuar a jornada. O que vai se fazer? Tá? Tá até marcado lá, não duvide se for a R$650, obviamente vai ter split, provavelmente está muito próximo a ter algum tipo de split, para a cotação também diminuir de valor, tá? Então assim, R$285 uma ação, pô, você vai negociar um lote de 100, né? Vai dar 28 mil reais, imagina, né? Agora tá 225, né? Vai dar R$22.500 o lote de ações de Banco Inter. Então,
né, fica de certa forma um pouco impraticável aí para muitos investidores negociar um lote de Banco Inter, então provavelmente vai ter aí o split para que se possa ficar mais acessível para mais pessoas, tá? Então provavelmente quem tem uma ação de Banco Inter vai passar a ter 10, algo do tipo, tá? Eu acho que provavelmente deve fazer um split de 1 para 10, certo? Legal? Dando sequência aqui, para nós terminarmos, Vinícius Esteves, quero saber de Lojas Renner. A empresa nos fundamentos é muito boa. É verdade, né? Nos fundamentos é muito boa. Acho que quando nós tivermos aí a retomada, né, da economia, todo mundo vacinado e assim por diante, eu acredito muito que volta ao rally, tá? Vinícius, para mim ela terminou o ciclo já de baixa. Tá, de correção, ficou muito lateralizada, tá? Muito lateralizada. Se tu olha a Lojas Renner, tu olha a CIA também, tá com um contexto muito semelhante. Acho que o primeiro rally dela vai ser para trabalhar ali entre 53 e 56,70. Tá? Tu vai olhar ali o ativo chegar nesses patamares de certa forma até rápido, tá? Porque vai sair dessa congestão. E aí depois, tá? Obviamente, não se surpreenda ao ver Lojas Renner chegando na região de R$80, tá? E lá para a região de R$80, quase que dobrar de valor, eu acho que é totalmente possível, acredito ser totalmente possível, assim que o mercado voltar a olhar aí para o setor de varejo, principalmente aquele setor de varejo mais atrelado a lojas físicas, tu vê destravar valor e ir buscar esse nível de preço. Legal? Bom, pessoal, quero agradecer a todos por mais esse programa Geometria, né? Sempre muito bom ter aqui a presença da turma toda pedindo os seus ativos e podendo compartilhar com vocês o meu conhecimento em cima da geometria comportamental. Espero todos vocês na semana que vem, na segunda-feira às 18 horas. Lembrando que amanhã, a partir das 9h45 da manhã, estaremos ao vivo aqui na BMC News com a Paula, Débora e o seu Marco, trazendo as melhores informações para vocês. Uma boa noite, bom descanso e até mais.